salvação da casa. As promessas de Deus. A maioria das coisas possui uma unidade fundamental. No caso da salvação, a unidade fundamental é a família. Encontramos na Bíblia que Deus concede muitas promessas no seu trato com os homens. Se as conhecermos, seremos grandemente beneficiados. Caso contrário, sofreremos perda. No que diz respeito à salvação, a promessa que Deus concede tem como unidade fundamental uma casa e não um indivíduo. Os novos crentes deveriam ser lembrados disso, pois tais verdades solucionariam muitos problemas e trariam grande benefício. A unidade da salvação. Quando a Bíblia fala sobre a vida eterna, sempre adota como unidade um indivíduo numa casa. Mas quando lida com salvação, ao invés do indivíduo, a casa se torna a unidade. Precisamos ver que a unidade da salvação é a casa, enquanto que a da vida eterna é o indivíduo. A fim de nos convencermos do fato de que a salvação é para a casa, desejamos gastar um tempo em alguns versículos das Escrituras. Assim, de acordo com a sua palavra, seremos capazes de nos achegar a Deus e interceder pelas casas. Nossa direção. Esperamos que no futuro não precisemos gastar muito tempo tentando salvar nossos filhos, tentando trazer de volta do mundo a segunda geração. Todos os nascidos da carne em nossos lares também deveriam nascer do Espírito. Não deveríamos ano após ano perdê-los para depois ter que resgatá-los. Para nós não é bastante apenas trazê-los ao mundo, devemos também levá-los ao Senhor. Se os irmãos e as irmãs forem convencidos disso, todos os filhos nascidos a nós serão salvos. O Senhor os tem dado a nós. Como podemos deixá-los ir embora sem serem salvos? Devemos resgatá-los do mundo? Se deixarmos todos esses peixinhos voltar para o mar para depois tentar pescá-los, perderemos muito tempo. Não, tais peixinhos precisam permanecer junto aos grandes. Se a igreja terá ou não a segunda geração depende grandemente de nossos filhos pertencerem ou não ao Senhor. Desejo realmente que os irmãos e as irmãs possam enxergar o significado desse assunto. Se perdermos os nascidos a nós, em breve não teremos uma segunda geração. Mas se houver uma continuidade, geração após geração, além do acréscimo dos de fora, então a igreja se fortalecerá. O princípio fundamental da Bíblia é que a salvação de Deus é para a família. Examinaremos agora as evidências no Antigo e Novo Testamento. Exemplos no Antigo Testamento. 1. Toda a casa entrou na arca. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Gênesis 7, versículo 1. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. 1 Pedro 3, versículo 20. A arca não era para uma pessoa, mas para toda a casa. A Bíblia declara que o homem Noé era justo diante de Deus, mas não é mencionado em lugar algum que os seus filhos e noras fossem justos. Mesmo assim, quando Deus preparou sua salvação para Noé, ele mandou toda a sua casa entrar na arca. A arca teve como sua unidade a casa, e não o indivíduo. Um novo convertido deveria trazer toda a sua casa para a arca. Você pode orar: Senhor, peço que tragas para dentro toda a minha casa, porque tu disseste que toda a minha casa poderia entrar. Deus honrará a sua fé e trará para dentro toda a sua casa. 2. Toda uma casa foi circuncidada. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Gênesis 17, versículo 12 ao 13. Deus chamou Abraão e assumiu um compromisso de fazer dele e de sua casa sua possessão. A circuncisão era o sinal da aliança. Todo aquele que fosse circuncidado pertenceria a Deus, mas todo que não fosse não lhe pertenceria. Deus mandou Abraão circuncidar toda a sua casa, os nascidos nela e também os comprados por seu dinheiro.
Assim, a promessa concernente à circuncisão não foi dada somente a Abraão, foi dada à casa de Abraão. A circuncisão tinha como sua unidade de operação a casa. A promessa de Deus era para toda a casa de Abraão, não apenas para ele próprio. 3. Um cordeiro pascal para cada família. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que comerem. Êxodo 12, versículo 3 e 7. Indiscutivelmente, o cordeiro pascal era para a família, não para o indivíduo. Assim, nos é mostrado quão importante é aos olhos de Deus a família. Um cordeiro era imolado para toda uma família e não para uma pessoa. E seu sangue era colocado sobre a porta para que a família pudesse ser preservada. O anjo, o destruidor, passaria por cima da casa que tivesse o sangue na porta. Quão maravilhoso é que a salvação que o Senhor Jesus Cristo tem preparado seja como um cordeiro pascal para toda a família. A família deve comer o cordeiro e aplicar o sangue. Toda a família recebe a salvação do Senhor. 4. O sacerdócio é para a casa. O sacerdócio que Deus prometera também seria para a casa. Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Números 18, versículo 1. Também isto será teu, a oferta das dádivas com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo. Todo que estiver limpo na tua casa as comerá. Números 18, versículo 11. Deus deu à casa de Arão toda a oferta movida do povo, não apenas ao próprio Arão, pois toda a sua casa fora aceita por Deus. A casa de Arão, e não somente este, foi apontado para o sacerdócio. 5. Uma casa salva sob um fio escarlata. Qualquer que sair para fora da porta da sua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça se alguém nele puser a mão. Josué capítulo 2, versículo 19. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Josué 6, versículo 17. Toda a casa também foi salva no caso de Raabe, a prostituta. Por quê? Porque ela escondeu os mensageiros. Deus lhe deu um sinal, ela deveria atar um cordão de fio escarlata à janela. Então todos que estivessem dentro da casa seriam poupados do massacre. Os demais habitantes de Jericó foram mortos. A salvação estava no cordão de fio escarlata. Porém, esta salvação não salvou apenas Raabe, mas também sua casa. Portanto, a esfera da salvação é bem clara, é a casa. Em Josué capítulo 2 vemos a promessa, no capítulo 6 vemos o cumprimento. Assim como foi a promessa, assim foi o cumprimento. Consequentemente, toda a casa de Raabe foi salva. 6. A bênção sobre a casa. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Segundo Samuel 6, versículo 11. No Antigo Testamento, a bênção de Yahvé também era para a casa. Enquanto a arca permaneceu na casa de Obed-edom, o Senhor o abençoou juntamente com toda a sua casa. A unidade para a bênção é a casa, não o indivíduo. Gostaria de utilizar esta oportunidade para mencionar que tanto no Velho quanto no Novo Testamento, não só nesse assunto de salvação, mas também em muitos outros, a casa é usada como unidade fundamental. Os filhos de Deus, especialmente as cabeças das famílias, deveriam prestar atenção que o trato de Deus com os homens tem como base a casa. Se você ignorar esse princípio, perderá muito. Como cabeça da família, você deveria tomar posse desse princípio e orar. Senhor, tu me disseste que não estás interessado apenas comigo, mas com a minha casa também. Portanto, peço-te que salves minha casa. Não apenas o cabeça da família pode reivindicar essa promessa, outros membros da casa também podem reivindicar a promessa para a casa paterna.
Raabe não era a cabeça da família, no entanto foi ela quem se agarrou a Deus, e assim, através dela, toda a casa foi salva. Se você for o cabeça da família, muito bem, porque como cabeça pode representar a família na reivindicação da promessa. Entretanto, se você não for o cabeça da família, também poderá se levantar pela fé e reivindicar a promessa de Deus para toda a casa, como fez Raabe. Senhor, oro para que conduzas toda a minha casa a Ti, para que sejam abençoados. 7. Alegre-se com a casa. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 12, versículo 7. Esse dinheiro dá-los-á por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas ou vinho ou bebida forte ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa. Deuteronômio 14, versículo 26. Você se lembra como Deus disse aos israelitas a forma pela qual deveriam viver diante dele? Cada casa deveria comer, beber e se alegrar perante Deus. Em outras palavras, a bênção é para a casa, não para os indivíduos. Você e sua casa devem se alegrar juntos nas bênçãos do Senhor. Exemplos no Novo Testamento. 1. A casa de Zaqueu. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Lucas 19, versículo 9. Quão maravilhoso é que o Novo Testamento também revela o mesmo princípio. Geralmente pensamos na salvação como concedida a indivíduos. Talvez muitos pregaram dessa maneira, mas o Senhor declara que houve salvação nesta casa. Quando você sair para pregar o Evangelho, deveria prestar atenção na salvação da casa. Não espere que apenas indivíduos sejam salvos. Se você realmente crer e verdadeiramente esperar por mais, seu trabalho passará por uma grande mudança. Queremos que casas inteiras se convertam. Depende muito da sua fé e expectativa. Se esperar que eles venham um a um, eles virão um a um. Mas se crer na conversão deles casa a casa, assim será. A esfera da salvação de Deus é a casa. Não diminuamos esta esfera. 2. A casa do oficial do rei. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. João 4, versículo 53. Aquele que foi curado era apenas uma pessoa, o filho do oficial do rei. Mas a Bíblia registra que o oficial do rei e toda a sua casa creram no Senhor. Embora somente o filho tenha recebido graça diretamente, toda a casa voltou-se para o Senhor. Que nossos pedidos e expectativas perante Deus produzam também tal fruto abundante. 3. A casa de Cornélio. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Atos 10, versículo 2. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvos, tu e toda a tua casa. Atos 11, versículo 14. Cornélio convidou seus parentes e amigos para ouvir a Pedro. Quando Pedro falava, o Espírito Santo caiu sobre eles e todos que estavam reunidos em sua casa foram salvos. Essa é uma tremenda demonstração de que Deus trata com casas em vez de indivíduos apenas. 4. A casa de Lídia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Atos 16, versículo 15. Os apóstolos pregaram o evangelho à casa de Lídia, e eles creram e foram batizados. 5. A casa do carcereiro de Filipos. Respondeu-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16, versículo 31. Esse é um dos versículos mais famosos da Bíblia no cristianismo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Não creio que podemos contestar esta afirmação. A palavra de Deus não diz: crê no Senhor Jesus e terás vida eterna, tu e tua casa. Mas diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus trata com todos os homens na unidade da casa. Essa é a menor unidade e não a diminuamos ainda mais.
Se alguém crer no Senhor Jesus, toda a sua casa será salva. Isso realmente é maravilhoso. Não sei qual a razão, mas isso é o que o Senhor disse. A igreja em Filipos começou com essa promessa maravilhosa: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Atos 16, versículo 31. Será que essa promessa foi cumprida? Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa, com todos os seus, manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Atos 16, versículo 34. Quão belo é esse quadro! No princípio, a promessa foi dada para o carcereiro e somente ele a ouviu, mas ele trouxe toda a sua família para ouvir Paulo e assim eles também foram batizados. Então o carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa e lhe pôs à mesa. Ele com toda a sua casa se regozijaram muito, pois todos eles creram em Deus. Assim, esta promessa, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, não é difícil de ser cumprida. Os apóstolos anunciaram ao carcereiro a promessa, por conseguinte toda a casa foi salva. Os apóstolos não disseram nada mais ao carcereiro. Por exemplo, eles não disseram: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Depois de se passarem alguns dias, diremos mais a você. Agora fique bem tranquilo, você deverá testemunhar a sua casa pouco a pouco para que eles venham a ter fé e sejam salvos gradualmente. Podemos assegurar-lhe que cedo ou tarde, sem dúvida, sua casa será salva. Permitam-me perguntar, o que é melhor, salvar pessoas ou salvar casas? É claro que não queremos dizer que não devemos buscar almas, uma a uma, mas os apóstolos sempre se dirigiam a casas. Então não percamos o privilégio de levar casas ao Senhor. Permita que a casa seja o alvo do nosso trabalho. Se visarmos a casa, ganharemos a casa. Se visarmos as pessoas, ganharemos apenas as pessoas. Deus fará as coisas de acordo com a nossa fé. Se conhecermos a maneira de Deus tratar com homens, não sofreremos perda. Deus adota a casa como sua unidade de operação. Ao ganhar uma pessoa, você ganha toda a casa, independente do tamanho da família. Que nossos corações possam ser alargados por Deus a fim de que possamos assumir esta posição. Encorajemos os irmãos e irmãs a levarem casas inteiras ao Senhor. 6. A casa de Crispo. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Atos 18, versículo 8. Na Bíblia temos exemplos de casas inteiras crendo no Senhor e exemplos de pessoas crendo nele. Mas naqueles dias, o crer da casa como um todo, em muito superava o que vemos hoje. A graça de Deus pode facilmente vir a toda uma casa. Crispo e toda a sua casa creram no Senhor e foram batizados. 7. A promessa é para você e para seus filhos. Já vimos como a porta do Evangelho foi aberta aos gentios na salvação da casa de Cornélio. Agora voltemos para observar novamente a situação no dia de Pentecostes. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2, versículo 39. A promessa dada no Pentecostes é que o pecado do homem podia ser perdoado e que ele podia receber o Espírito Santo. Essa promessa é tanto para seus filhos quanto para você. Portanto, é importante, especialmente para os cabeças das famílias, reivindicar essa promessa dizendo: tal promessa foi dada para nós e para nossos filhos. Não é exclusivamente para nós, mas também para que nossos filhos possam desfrutá-la juntamente conosco. 8. Paz nesta casa. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, a paz repousará sobre ele. Se não houver, ela voltará sobre vós. Lucas 10, versículos 5 e 6. Quando alguém era enviado para pregar o Evangelho, deveria entrar numa casa dizendo: paz seja com esta casa. Se alguém na casa fosse digno de paz, então essa bênção repousaria sobre toda a casa. Novamente, a paz de Deus não se destina apenas para uma pessoa, mas para a casa. Que os novos convertidos possam apegar-se a essa promessa. Graças a Deus, a paz também vem sobre casa após casa. 9. A casa de Estéfanas. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. 1 Coríntios 1, versículo 16. Paulo batizou cada membro da casa de Estéfanas, pois todos eles creram no Senhor. 10. A casa de Onesíforo.
Saúda a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. 2 Timóteo 4,19. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. 2 Timóteo 1,16. Esta família cuidou de Paulo e não se envergonhou de suas cadeias. Você perceberá que não foi apenas um membro que ajudou Paulo, mas toda a casa. Creio que com essas poucas passagens escolhidas das Escrituras, pelo menos podemos ficar convencidos de que a casa é a unidade do tratamento de Deus, especialmente no assunto da salvação. Deus adota a casa como a unidade de sua graça. A unidade divina de punição. Encontramos aqui alguns versículos bíblicos que mostram que a unidade divina de punição também é a casa. Quando os homens se rebelaram contra Deus, ele, em ira, reagiu contra suas casas. Assim, não apenas paz, gozo e salvação são para a casa, mas punição também o é. Tanto a bênção de Deus quanto a punição divina vêm sobre a casa. Se Deus pode, por causa de um membro, punir a casa, certamente Ele pode, por causa de um membro, abençoá-la também. Como a desgraça vem à família através de um homem, assim também a bênção e a salvação vêm para as casas através de um membro. Em vista disto, um novo convertido deveria aprender a levantar-se por sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 16. 1. A casa de Faraó. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Gênesis 12, versículo 17. Pelo pecado de um homem, Faraó, o Senhor afligiu a sua casa. Se a desgraça divina chega à casa, não podemos esperar que sua bênção chegue à casa também? Não somos destinados para sermos afligidos, sem dúvida somos destinados para sermos povo da sua graça. 2. A casa de Abimeleque. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis 20, versículo 18. Todos os ventres, não apenas 1 ou 2 ventres da casa de Abimeleque foram fechados. 3. A casa de Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. 2 Samuel 12, versículo 10 e 11. Após Davi ter pecado, a correção de Deus veio sobre sua casa, e como resultado a espada não se apartaria da sua casa. Somente Davi pecou, mas sua casa recebeu o julgamento de Deus. Na perspectiva de Deus, a casa de uma pessoa está intimamente relacionada com ela, tornando-se uma unidade. Deus divide as pessoas na terra em casas, não em indivíduos. Portanto, devemos nos achegar a Deus através da casa. 4. A casa de Jeroboão. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. 1 Reis 13, versículo 34. Como resultado dele ter erigido ídolos, Deus eliminaria toda a sua casa. O Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. 1 Reis 14, versículo 14. Por que Deus eliminou a casa de Jeroboão? Apenas podemos dizer que foi devido ao fato de a casa ser uma unidade perante Deus. 5. A casa de Baasa. Eis que te exterminarei a ti, Baasa, e aos teus descendentes, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. 1 Reis 16, versículo 3. Deus eliminou a casa de Baasa da mesma forma que eliminou a casa de Jeroboão, pois a casa é a unidade do tratamento divino. A casa de Acabe. Creio que a casa mais famosa no livro de Reis seja a casa de Acabe. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. 1 Reis 21, versículo 22. Por que Deus julgou a casa de Acabe? Porque Acabe provocou a Deus. Acabe foi um dos piores reis do Antigo Testamento.
Ele recebeu o mesmo tratamento de Deus que a casa de Jeroboão e Baasa. 7. A casa de Datã e Abirão. E ainda o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou, e bem assim as suas famílias, suas tendas e tudo o que os seguia no meio de todo Israel. Deuteronômio 11, versículo 6. Em hebraico, a palavra família é a mesma palavra para casa. Datã e Abirão pecaram contra Deus, a terra abriu a sua boca e os tragou, bem como suas famílias. Estou convencido de que a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e tanto positiva quanto negativamente, estabelece a casa como a unidade de tratamento divino. Irmãos, vocês creem que isso seja verdade? Nesse caso, vivamos cautelosamente perante Deus, porque uma pessoa pode afetar a casa toda. Os cabeças das famílias. Gostaria de falar especialmente aos cabeças das famílias. Nossas palavras aos filhos não devem ser muito duras, mas com os responsáveis pelas famílias a situação é diferente. De um modo especial, como cabeças das famílias, eles são responsáveis perante Deus. Qual é esta responsabilidade especial? É que eles levem suas famílias a servirem ao Senhor. Como cabeça de uma família, posso reivindicar a promessa para toda a casa. Posso declarar que minha casa crerá no Senhor. Quer os filhos tenham crido, quer não altere esta decisão, porque eu, não eles, sou responsável pela casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolho pela minha família. Daqui em diante, o mundo tem que reconhecer que esta é uma família cristã, uma família que crê no Senhor. Insista nessa decisão e fale com fé. Não faça concessões, leve sua esposa e seus filhos à mesma posição. Tome posse disso. Eu sou o cabeça da família, minha casa crerá em Deus. Decidi ter uma casa de adoradores que creem no Senhor. Se você declarar pela fé e liderar com autoridade, você trará seus filhos naturalmente. Creio que todo cabeça deveria reunir seus filhos e dependentes e declarar-lhes as palavras de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se pela fé você tomar essa posição, finalmente todos da sua casa virão ao Senhor, porque eles não têm escapatória. Isso é realmente maravilhoso. Já vimos que a salvação da casa está na Bíblia, mas nossa experiência a esse respeito não é adequada. Graças a Deus, quando estive na Inglaterra, tive o privilégio de encontrar um grupo de irmãos que também criam na salvação da casa. Encontrei no meio deles diversas famílias cristãs. Fiquei profundamente impressionado. Deus nos fará de acordo com a nossa fé. Quando conversei com eles, fiquei realmente surpreso. Temos o conhecimento, mas eles a realidade. Uma vez visitei George Cushing, o autor de Segurança, Certeza e Gozo da Salvação. Naquela época ele já estava com mais de 80 anos. Seu cabelo e sua barba estavam completamente brancos. Prostrado no leito com sua mente um tanto entorpecida, ele me disse quando eu o visitei: Irmão Ni, você sabe, nós não podemos ficar sem ele, e ele não pode ficar sem nós. Ele estava em comunhão íntima com o Senhor. Como sabemos, este livreto, Segurança, Certeza e Gozo da Salvação, teve grande circulação, talvez menor apenas do que a da Bíblia. Graças a Deus, o Sr. Cushing teve uma família com mais de 80 pessoas e todas elas eram salvas. Seus filhos, noras, netos e bisnetos eram todos salvos. Ele creu na palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Portanto, toda a sua casa foi salva. Realmente espero que você esteja convencido da salvação da casa. Os novos convertidos deveriam reunir os membros de suas famílias e declarar a eles que doravante suas famílias pertencem a Deus. Quer tenham crido verdadeiramente ou não, quer aprovem ou se oponham à declaração, deve ser feita. Como cabeça da família, você precisa tomar tal posição. Você deve controlar sua casa para que todos sirvam a Deus. Deixe-me lhe dizer, se pela fé você tomar essa posição, isso será feito. Se todos que têm sido salvos tivessem vindo através das casas ao invés de individualmente, que diferença isso teria feito? Irmãos, nunca sejam negligentes em seus lares com os filhos. A família é um dos grandes fracassos da igreja protestante. Eles dão à segunda geração liberdade em demasia. Observe a Igreja Católica Romana.
Eles não precisam pregar o evangelho, pois todos que são nascidos em casas católicas são considerados católicos. Você não os vê pregando na rua como o exército da salvação, e mesmo assim, geração após geração, estão se propagando dentro da Igreja Católica. Eles não dão mais ênfase a nascer no catolicismo do que se converter ao catolicismo romano. Nas famílias católicas, desconsiderando a fé pessoal, todos são incluídos no sistema. Hoje, há no mundo 3 vezes mais católicos do que protestantes. Deveríamos tomar cuidado também de não permitir que nossos filhos se percam no mundo. Se crermos realmente, o Senhor irá operar. O caminho está claro. Deus nos abençoará através das casas. A salvação da casa é um princípio tremendo. Alguém crê e a casa toda será salva. Assim, permaneçamos firmes perante Deus para que suas casas possam ser transformadas.